Olá, meus irmãos, graça e paz, família, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Atrasei, hein? Estava ocupado aqui com o meu trabalho aqui, e aí terminei a atividade agora. Mas enfim, não queria deixar vocês aqui sem conteúdo nesta noite. Então trouxemos aqui esta reflexão. Como fazer a obra de Deus e como não fazer? Esse é o tema. Como fazer a obra de Deus e como não fazer esta obra? Como desprezar a obra de Deus? Como é que eu faço a obra de Deus, irmão Elcio? E como é que eu desprezo, entre aspas, a obra de Deus? Eu desprezo a obra de Deus quando eu nego aquilo que foi consumado no Calvário. Desde já, obrigado a vocês aí já nos comentários. Uma noite abençoada aí para todos. Graça e paz. Compartilha aí, tá bom? Deixa teu like aí para ajudar aqui na distribuição aqui do conteúdo, tá bom? Assim sendo, vamos lá. Eu desfaço da obra de Deus quando eu desprezo os feitos de Cristo. Entre aspas, né? Eu estou desfazendo, porque não tem como desfazer daquilo que Cristo fez. Eu desfaço na minha vida, no meu entendimento. Eu desprezo, eu abro mão dos feitos de Cristo, então eu estou negligenciando a obra de Deus. E em graça tem como você fazer a obra de Deus? Tem, sim. Na tradição religiosa tem como fazer a obra de Deus? Não, não tem como. Se tem um povo que faz a obra de Deus, é o povo que recebeu a mensagem da graça de Deus. E o que é fazer a obra de Deus, irmão Elcio? É sair todos os dias para evangelizar 3 horas da tarde? Que chova, que faça sol? Fazer a obra de Deus para a tradição religiosa é buscar a presença de Deus nas madrugadas, né, como eles usam, se utilizam desses jargões. Buscar a presença de Deus nas madrugadas é fazer, entre aspas, a obra de Deus. Buscar a Deus nos montes. Resumindo, fazer a obra de Deus para os nossos amados irmãos que não têm conhecimento do que é a obra de Deus é dar dízimo. É basicamente isso, né? É o básico. É o básico da religiosidade. Dar dízimo, jejuar, congregar, né? Ser fiel ali, de preferência em todas as reuniões. Se você tem uma carteira de membria, se o seu nome estiver lá no mural da instituição religiosa como dizimista fiel e ofertante, então fazer a obra de Deus para aqueles que fazem parte de uma liderança, ser professor de uma escola dominical, ele diz que está fazendo a obra de Deus, ser um evangelista, ser um pastor congregacional, eles dizem que estão fazendo a obra de Deus. Então, essas coisas que se dizem obra de Deus, na verdade, é obra religiosa de homens. Não tem nada a ver com a obra de Deus. Agora, o povo que recebeu a palavra da graça, aqueles que de fato entenderam o pacto da graça, a manifestação desta palavra, aí sim é um povo que faz a obra de Deus. Vamos ver aqui algumas características de quem faz a obra de Deus e de quem despreza a obra de Deus. Jesus de Nazaré, ele disse lá no livro de João, no capítulo 6,
Vamos ler alguns versículos. Versículo 26 em diante. Jesus diz assim, foi uma resposta que Jesus estava dando dentro de uma pergunta, né? E respondeu Jesus, em verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, as pessoas estavam ali buscando Jesus, estar com Jesus, não era por causa dos sinais miraculosos, não era por causa da obra que Cristo estava fazendo ali. Eles estavam buscando Jesus por causa do pão, por causa do alimento. Ou seja, o interesse daquelas pessoas não era em aprender alguma coisa de Cristo, acerca de Deus. O interesse daquelas pessoas não era caminhar com Cristo em relação ao propósito de Deus. O interesse daquelas pessoas era apenas pão. Era apenas comida. Você sabe que existem pessoas que vivem atrás de você só por aquilo que você tem para dar para eles usufruírem. Existem pessoas que te procuram só no momento de necessidade. Existem pessoas que te procuram só quando está ou quando estão na escassez do pão. As pessoas não te procuram porque você pode ter um aconselhamento interessante. As pessoas não vão te procurar porque você é uma pessoa boa no sentido de transmitir uma mensagem ou proporcionar uma amizade verdadeira. As pessoas não vão te procurar, não estou generalizando, mas as pessoas não vão te procurar pelo que você é. Quem está entendendo? As pessoas vão te procurar pelo que você tem para proporcioná-las. Então as pessoas não estavam seguindo aqui Jesus pelos sinais. As pessoas não estavam seguindo Jesus aqui por amor a Cristo. As pessoas estavam seguindo ali ao Senhor por causa do pão. Então tem gente que vai bater na tua porta por causa do pão. E só bate quando a barriga dói. Só bate quando tem algum problema. Porque quando não tem problema, ninguém liga para você. Isso é normal. E eu posso dizer isso com muita convicção, principalmente quando a gente lida com diversas pessoas. Tem lugar aqui que eu vou, que às vezes a gente brinca, eu nem vou passar ali porque fulano ali, Beltrano, já está ali esperando para me pedir alguma coisa. Porque é uma, sabe, é aquela coisa de irmão, né? O senhor tem alguma coisa para me ajudar aí? O senhor tem um trocado aí? O senhor tem uma cesta básica aí? Então a gente já sabe que as pessoas só nos procuram quando a barriga dói. Então, esse povo aqui buscava Jesus por causa do pão que Jesus estava multiplicando. Aí no versículo 27, 6, 27, João, Jesus diz assim, trabalhai, buscai, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, pois este, Deus o Pai, o selou. A minha esposa falava hoje algo comigo que é interessante. Ninguém lhe busca para mudar de vida. Ou seja, ninguém quer conversar com você porque, tipo assim, ei, rapaz, tomei uma decisão aí errada, eu quebrei a cara, rapaz, o que é que você acha disso aqui, rapaz? Ninguém quer saber da sua opinião acerca de uma situação que você pode até ajudar. O sábio Salomão disse que a multidão de sabedoria nos conselhos. Então, existe situação que é necessário você consultar conselheiros. Existem algumas ideias que muitas vezes você não tem, que o teu irmão tem. É claro que eu não estou falando aqui para você contar da tua vida íntima, dos teus relacionamentos, da tua particularidade, da tua família, não. Aqui
diferente, né, do sistema religioso, dos líderes que querem saber tudo da vida das pessoas, não é você ter que saber do que acontece, não é isso. É você poder somar, contribuir na edificação do irmão, principalmente se tratando de um aconselhamento dentro de uma palavra de Deus, dentro de um entendimento da graça de Deus. Para as pessoas mudarem. As pessoas não querem mudança. As pessoas querem pão. Então, como eu falei, muitas vezes as pessoas te procuram só quando a barriga dói. As pessoas estavam procurando a Jesus aqui só na escassez do pão, só para saciar a sua fome. Jesus disse: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, ou seja, por aquilo que vai trazer transformação para vocês. Não é vocês ficarem atrás do peixe, é vocês pegarem o anzol e aprender a pescar. Hã? Não é isso, irmão? Aí no versículo 28, perguntaram-lhe, pois, o que havemos de fazer para praticarmos, executarmos, fazermos a obra ou as obras de Deus? Aí eles perguntaram, então o que é que precisa ser feito para fazer a obra de Deus? Então olha o tema. Aqueles que fazem a obra de Deus e aqueles que desprezam a obra de Deus. Quem são aqueles que desprezam a obra de Deus? Aqueles que desprezam os feitos de Cristo e procuram Cristo só na necessidade. Meu casamento está destruído, eu vou para a igreja buscar Jesus. Meu filho está na droga, eu vou para o monte fazer um sacrifício a Jesus para Jesus libertar meu filho da droga. Estou desempregado, vou fazer uma campanha, um desafio com Deus para Deus abrir as portas. Só buscando pão. Só buscando resultados positivos. Mas não busca transformação. Não busca edificação. Aí eles disseram, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Versículo 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que ele enviou. Então o que é a obra de Deus? É crer naquele que Deus enviou. E quem foi que Deus enviou para fazer, realizar, consumar uma obra perfeita? Cristo. Então quem é que faz a obra de Deus hoje? Quais são os filhos de Deus que fazem a obra de Deus? São aqueles que estão nos templos, nos montes, nas campanhas, nos projetos, nos desafios, nos jejuns? Ou são aqueles que creem naquele que Deus enviou? Então quem está fazendo a obra de Deus não é a religião. Quem está fazendo a obra de Deus é este povo que teve olhos iluminados e compreendeu, creu na obra de Cristo. Porque fazer a obra de Deus é acreditar naquilo que Cristo fez. Se você não acredita naquilo que Cristo fez, então você não faz a obra de Deus. Se você acredita naquilo que Cristo fez, então seja bem-vindo, obreiros de Deus. Porque vocês estão fazendo a obra de Deus. Nós estamos fazendo a obra de Deus quando propagamos o resultado perfeito de uma obra consumada. Nós estamos fazendo a obra de Deus ou edificando vidas quando eu transmito para você, porque eu creio e eu quero levar você a crer nessa palavra também, que o pecado foi aniquilado. João disse, na sua segunda carta, no capítulo 3, se não me falha a memória, no versículo 8, o apóstolo João disse que para isto se manifestou o Filho de Deus. Então eu preciso acreditar na manifestação do Filho de Deus. Porque fazer a obra de Deus, quem disse não foi o irmão Elcio. Não é fazer jejum. Não é fazer campanha da viúva, campanha do jejum de Daniel, campanha de Davi, campanha de Jericó, campanha da fogueira, não. Fazer a obra de Deus não é isso. Fazer a obra de Deus foi Jesus que falou. João,
capítulo 6, versículo 29. Jesus disse, a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que por Deus foi enviado. Então fazer a obra de Deus é crer naquilo que Jesus fez. Aí o mesmo João fala na sua segunda carta, 3:8, diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Diabo ali, um adjetivo, estava falando para destruir as trevas, as obras do mal. Então o que foi que Jesus fez? Gálatas capítulo 3, isso é fazer a obra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo disse assim, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo foi para o madeiro e levou a maldição do seu povo na cruz. Colossenses 2,14. E rasgando o escrito de dívida que havia contra nós, dentro do contexto da lei havia um escrito de dívida, cravou no madeiro aquilo que consistia em ordenanças, sacrifícios, paga-preço. O escrito de dívida foi rasgado. Então, quando eu creio nisso, eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu creio naquele que foi enviado por Deus. E quando é que eu desfaço a obra de Deus? Quando eu não creio nisso. Quando eu olho para o meu irmão e digo assim, você precisa se arrepender de seus pecados para ser salvo. Eu estou desprezando a obra de Deus. Aí o religioso diz assim, então você pode viver em pecado, não tem que se arrepender não? Tem que se arrepender sim. Ué, irmão Elcio, agora aí você entrou em contradição. Não, não entrei em contradição. Eu quero ser curto e grosso, direto ao assunto. Então, irmão Elcio, nós estamos no ministério do arrependimento? Não, você não está no ministério do arrependimento. Você está no ministério do Espírito. O ministério do arrependimento era a lei de Moisés. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ali era o ministério do arrependimento, que estava esperando ainda o Messias, o reino de Deus que iria ser estabelecido. Mas o arrependimento pessoal deve existir. Ou não? Sim ou não? Você acha que não deve existir o arrependimento pessoal? O que é o arrependimento pessoal? Quando eu faço algo errado, quando eu erro o alvo, quando eu erro com meu irmão, quando eu erro com o meu próximo, então eu preciso ter uma atitude de arrependimento. Por exemplo, pedir perdão para ele. Então, o arrependimento pessoal, ele deve existir. Então, se alguém traiu a esposa, traiu o esposo, comprou e não pagou, não sei lá, difamou alguém, houve uma situação que você tem consciência que não era para fazer aquilo que você fez, deve haver um arrependimento em você sim. Não um arrependimento para você se tornar filho de Deus. Um arrependimento para que a tua consciência esteja em paz. Porque todas as coisas são puras para os puros. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então não é porque eu estou em graça que eu... Não, é porque eu não me arrependo não, porque esse negócio de arrependimento era na lei. Para com isso. Na lei, arrependimento estava dentro de um contexto. Na graça, arrependimento é algo pessoal, algo que eu faço ou que eu deixei de fazer, que eu preciso me conscientizar, me arrepender e deixar de fazer aquilo, porque aquilo foi errado. Existem muitas coisas na minha vida que eu me arrependo e eu não faria mais. E eu luto para não fazer mais. Muitas vezes eu me arrependo de ter condição ou ter tido condição por um momento de fazer algo por alguém e ter negligenciado aquilo. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Hoje não acontece mais porque quando você anda prudentemente, por assim dizer, na vigilância, conscientemente, então você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Mas mesmo assim, quando você deveria ter feito algo, desculpe, e você não fez, logo vem a consciência de arrependimento. A consciência te condenando, né?
ou te absolvendo. Eu não fico em paz, eu não fico tranquilo. É coisa simples, coisa do dia a dia. Eu posso estar em qualquer lugar, num shopping, num restaurante, com a minha família, com um amigo, não sei. Se chegar alguma pessoa, principalmente se tratando de comida, eu já passei fome na minha vida, eu sei o que é isso. Se chegar alguma pessoa ali, eu não precisa nem me pedir, mas se eu perceber que tá com fome, eu percebi que a pessoa tá com fome, tá ali, sei lá, até procurando um pedaço de pão na lixeira. Se eu tenho condição ali, se eu tô com dinheiro ali, eu não penso duas vezes. Eu chego junto e eu pago um pão para aquela pessoa. Agora, se eu der as costas, com dinheiro no bolso, vendo aquela criatura ali, procurando um pedaço de pão ali, aí, como um filho de Deus, eu preciso me arrepender dessa atitude. Uma coisa é eu não ter. Uma coisa é na hora ali você ser pego de surpresa. Então esse sentimento deve estar em todo filho de Deus, irmão. Porque isso também faz parte do fazer a obra de Deus. É crer naquilo que Cristo fez. E Cristo disse, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Eu lembro outro dia que eu cheguei com a minha esposa em casa aqui, à noite e tal, e tinha uma instituição religiosa aberta, e o pessoal, aquele fogo todo, aquele pula-pula, aquele cai-cai, aquela coisa, né? Glória, glória, aleluia. E na porta ali da igreja, da instituição, tinha um gay, né? Um homossexual. Despido, sem camisa, só com a bermuda, e todo ali morrendo de frio. E eu lembro que quando eu cheguei da rua, era tarde, à noite, e quando eu cheguei da rua, minha esposa foi abrir a garagem, quando eu fui entrando, foi algo bem que natural. Eu e minha esposa, a gente olhou imediatamente, e eu lembro que um dos obreiros da instituição estava conversando com aquele indivíduo. E aí eu lembro que quando eu parei o carro, o obreiro disse assim, eu vou orar pela sua vida. E aí o rapaz, do lado de fora, disse, amém, ore por mim. E aí minha esposa, na hora a gente, não, olha o rapaz como está. Vamos servir. Tá com fome, quer tomar um café? Ele disse, não, precisa de uma roupa, quer uma camisa. Ele disse, se possível, um cobertor. Minha esposa veio aqui, pegou um cobertor, né, um cobertor quentinho, que eu até gostava bastante de dormir, mas a gente foi dar, na medida do possível, proporcionar aquilo que era dever nosso, né? Não é nenhum tipo de obrigação, não. É porque, assim, a gente podia fazer isso. Agora, será que alguém não podia? Será que alguém não estava vendo? Não. Mas também, tá endemoniado, é um gay, é um homossexual, é isso e aquilo. Não, é um próximo, é alguém. Então, quando Jesus disse, quando você faz isso por alguém, quando você levanta o caído, quando você veste o nu, quando você alimenta o faminto, é a mim que você está fazendo. Então, isso é uma obra de Deus, crendo naquilo que Cristo não apenas fez, mas ensinou a fazer. Não cumprir a lei, tá, abençoado? Não é você cumprir a lei para fazer a obra de Deus. É cumprir uma lei, a lei do amor, que foi a lei que Cristo falou que nós devemos cumprir como aqueles que, de fato, seguem o seu exemplo, tá? Então, abençoados, os religiosos aqui perguntaram o que faremos para executar as obras de Deus. E Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Deus foi enviado. Você lembra daquele episódio que tinha lá um fariseu batendo no seu peito e dizendo assim... Na verdade, é um pecador e um fariseu, né? Eles subiram para orar, e aí o religioso batia a mão no peito e dizia assim, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Olha que coisa religiosa. Tá vendo aí? Viu aí? Então o religioso, ele pensa que fazer a obra de Deus é dar dízimo. Eu dou o dízimo de tudo. Eu vou aqui parafrasear o que aquele religioso basicamente disse, né? Porque ele disse, o religioso disse, o fariseu, tá? O fariseu. Eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Primeiro ponto, dizimista. Ele era dizimista fiel. Eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Jejum 2 vezes na semana. Segundo ponto, ele praticava o jejum. Dava dízimo e praticava o jejum. Terceiro, ele se julgava superior. Eu não sou como esse pobre pecador, miserável, como esse homem aí.
Então observe que a arrogância, a religiosidade, a prepotência tomava o coração daquele homem. E o pecador, ele disse assim, eu não sou digno nem de olhar para o céu, porque eu sou um pobre pecador. Aí Jesus disse, quem desceu justificado? O dizimista, aquele que estava sempre fazendo jejum, aquele que estava sempre no templo, ou aquele que reconheceu que era falho? Aquele que reconheceu que era falho. Lembra do bom samaritano, como quando aquele homem estava jogado lá? O sacerdote passou, mas ele tinha um horário no templo, ele não podia perder o horário do sermão, da lei de Moisés. Ele passou de longe. O levita veio logo depois, comendo um pedaço de pão e tomando um copo de leite. Estava atrasado, o sacerdote já estava na frente, o levita estava correndo para adiantar o lado, para começar o louvor. Mas os dois passaram e deixaram lá o coitado do caído. Aí veio o bom samaritano, que estava de viagem para uma terra longe. Se tinha alguém ali que não tinha muito tempo, era o bom samaritano. Porque o sacerdote, por certo, estava próximo ali do templo. O levita, da mesma forma. Estava cumprindo ali o ofício sacerdotal. Mas o outro era viajante. O bom samaritano era um viajante. Mas foi o bom samaritano que parou e ajudou. E o levita, o sacerdote? O religioso? O cantor? O pregador da noite? Não fez nada. Então eles não estavam fazendo a obra de Deus. Agora, o bom samaritano fez a obra de Deus, mesmo sendo alguém que não tinha religião, ou seja, ou melhor dizendo, que não se comunicava com Cristo, com os judeus, etc. Então, abençoados, fazer a obra de Deus é crer na obra que Cristo fez. Então, quem crê na obra que Cristo fez, está de fato fazendo a obra de Deus. Eu vou ler mais alguns versículos aqui para a gente encerrar, né? Vamos lá. Romanos capítulo 10. Ô irmão, mas como é que eu vou fazer a obra de Deus se eu não conheço? Isso é interessante. Fazer a obra de Deus é crer naquele que por ele foi enviado. Agora minha pergunta é, como é que os nossos irmãos vão fazer a obra de Deus? Ou seja, crer naquele que Deus enviou? Porque crer naquele que Deus enviou não é só crer em Jesus, tá? Porque todo mundo que você perguntar na tradição religiosa, ele vai dizer, então eu faço a obra de Deus porque eu creio em Jesus de Nazaré. Mas a questão não é crer, porque não é crer simplesmente no sentido de acreditar em Jesus. É crer naquilo que ele fez de uma vez por todas. Não é crer que Jesus é o Filho de Deus. É crer que o que ele fez de uma vez para todo sempre. Quem está entendendo? Então, se você perguntar a qualquer religioso, ele vai dizer, não, eu faço a obra de Deus porque eu creio em Deus. Mas não é crer dessa forma. É crer, de fato, naquilo que ele fez pelo seu povo. Mas como eles vão crer se não há quem pregue? Ou quem ensine a graça de Deus? Então o Evangelho diz que Cristo desfez as obras do diabo. Quem crê está fazendo a obra de Deus. Mas o sistema religioso está dizendo aí que está desfazendo as obras do diabo. O Evangelho diz que com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre o seu povo que foi santificado. Mas o religioso que diz que acredita em Jesus, ele está se santificando pelo jejum. Então ele não está fazendo a obra de Deus. O Evangelho diz que nós somos templo do Espírito. Logo eu estou fazendo a obra de Deus, que eu creio e prego que você é templo e morada do Espírito. Mas o religioso que crê em Jesus, ele não crê que ele é morada do Espírito, por isso ele vive buscando o Espírito Santo em algum lugar. Então ele não está fazendo a obra de Deus. O Evangelho de Deus diz que não há condenação para quem está em Cristo. Mas o nosso irmão do sistema religioso, os nossos irmãos do sistema religioso, dizem que tem culto de quebra de maldição e que eles estão em condenação e que é preciso fazer isso e aquilo outro para se libertar da maldição. Então não está fazendo a obra de Deus. Para que isso aconteça, é necessário as pessoas ouvirem. Romanos 10,
14 em diante. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, boas coisas, boas notícias, o Evangelho. 16. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Pois diz Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? 17. Logo a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, para que essas pessoas venham crer e fazer a obra de Deus, é necessário ouvir o Evangelho. E como eles vão ouvir o Evangelho se não houver quem pregue? Aí tem gente que diz assim, é desnecessário pregar o Evangelho da graça. Mas se você não prega o Evangelho da graça, as pessoas não vão ouvir. E se as pessoas não vão ouvir, não vão fazer a obra de Deus, que é crer nos feitos de Cristo. Então é necessário pregar o Evangelho, é necessário falar da graça de Deus, para que as pessoas venham se despertar e crer de fato naquele que por Deus foi enviado. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz assim: Pois vós, irmãos, haveis sido imitadores das igrejas de Deus que estão em Jesus Cristo lá na Judéia, porquanto também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que padeceram dos judeus. Versículo 15. Os quais mataram o Senhor Jesus também aos seus profetas, e nos perseguem, e não agrada a Deus e são contrários a todos os homens, são opositores, adversários. 16. E nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que eles enchem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o final. Então Paulo estava dizendo aqui de um povo que matou a Cristo, mataram os profetas e perseguia Paulo para que Paulo não pregasse o evangelho que trazia salvação. Então, esse evangelho promove salvação. E a primeira salvação que ele promove é a salvação do entendimento, da mente, né? Que faz você acreditar naquilo que Cristo realizou. E não daquilo que o pastor está fazendo dizendo que é obra de Deus. Sacrificar no altar não é obra de Deus. Dar dinheiro na igreja não é obra de Deus. Buscar a Deus no monte não é obra de Deus. Evangelizar fora do evangelho não é obra de Deus. Então, todo tipo de indulgência, de paga-preço, de comprometimento com religiosidade, isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Obra de Deus é: eu creio naquilo que Jesus fez. E aí, independente se você é católico, se você é espírita, se você é isso, se você é aquilo, isso é independente da religião que você pratica, porque a sua religião não tem nada a ver com a obra de Deus. A obra de Deus é uma convicção que eu tenho, que nós temos, que o que ele fez foi e será eternamente perfeito. Eu me posiciono dentro disso pela fé. Eu descanso nessa palavra. Eu anuncio essa mensagem, que fazer a obra de Deus é exclusivamente olhar para os feitos de Cristo na cruz e dizer: Pai, obrigado porque está consumado. Amém? Graça e paz, graça eterna. E vamos continuar fazendo aí a obra de Deus no bom sentido, de propagar essas verdades, as riquezas insondáveis que a religião, que o homem natural não consegue compreender. Graça e paz. Compartilha aí, deixa teu like. E vamos que vamos, e até o nosso próximo encontro.